Olá, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para adorar ao Senhor, mas também para que através da mensagem do Senhor, a mensagem da Palavra de Deus, nós sejamos desafiados e impactados pela Palavra do Senhor. Neste mês de dezembro nós estamos tendo uma conversa sobre o Natal, onde nós aplicamos de forma prática e simples a história do Natal para a nossa realidade. E eu quero convidar você hoje a abrir o seu coração para que Deus possa falar profundamente com você. Vamos orar? Pai, nesse momento nós colocamos o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. E nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor tenha liberdade para ministrar a cada um de nós, Pai. Que a única voz a ser ouvida seja do Teu Santo Espírito. E é diante do nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Embora o medo exista em vós, mas a fé os faz mover montanhas com poder. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará alçares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a fé pra ir além. Pode um milagre acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar.
Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre o Natal. Nós temos usado as últimas semanas e esse mês de dezembro para ter uma conversa a respeito do significado do nascimento do Salvador, daquele que havia sido prometido, de Jesus Cristo. E nós estamos baseando a nossa conversa ali no relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, onde o Senhor se revela através da naturalidade da vida ali nos pastores. E nós vimos nas últimas semanas que ele age na simplicidade da vida, mas nós também vimos que o nascimento de Jesus ele trouxe esperança para o povo de Deus que acreditava nas promessas do Senhor. Mas nós vimos na última semana que eles tinham uma perspectiva errada daquele que seria o Messias e a missão a qual esse Messias veio para cumprir. Aqueles judeus, eles esperavam um Messias político e nós vimos que o Senhor, ele veio muito além daquilo que nós, como humanos, pudemos imaginar, porque ele não veio só resolver o problema do dia a dia, mas ele veio para resolver um problema de eternidade. Agora, hoje eu quero trazer você para olhar para a história do nascimento de Jesus numa perspectiva da esperança e alegria. Afinal de contas, a alegria, ela se manifestou no céu com o anúncio do nascimento de Jesus. A palavra de Deus que aqueles pastores estavam no campo e aquele anjo, eles se apresentam trazendo as boas novas de grande alegria. E o texto diz que no momento em que ele anuncia o nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor, uma multidão do exército celestial apareceu diante daqueles pastores e eles cantavam, eles glorificavam a Deus, dizendo: glórias a Deus na maior altura, nas alturas do céu, e paz na terra aos homens, aos quais Ele deseja bem, aos quais Ele promete o seu favor. E ali já é anunciado qual era a missão. Aqueles pastores, mesmo temerosos, eles estiveram ali com o anúncio da manifestação do anjo do Senhor. Naquele lugar, eles se encheram de alegria e de esperança celestial. A esperança de que aquele Salvador, ele não era limitado para simplesmente aquilo que os homens esperavam, mas ele era aquele que havia sido prometido e eles estavam ali, o nascimento daquele bebê, do menino Jesus, de Maria, José, saindo de Nazaré, caminhando até Belém, cumprindo aquilo que Deus havia prometido. Por isso que ao refletirmos hoje, ao conversarmos sobre o Natal, eu quero que você possa ter a convicção de que a mensagem da salvação, ela chega aos pastores naquela ocasião. E uma coisa que acontece é que o céu celebra. A mensagem de salvação anunciada àqueles pastores fez com que o céu se alegrasse. Por isso da manifestação daqueles anjos. Aqueles pastores eram homens simples, eram pessoas anônimas, não eram pessoas de destaque, eram pessoas muitas vezes como eu e você, não eram pessoas que faziam parte da vida daquela elite religiosa da época, mas Deus, em seu infinito amor, misericórdia, graça e soberania, envia para aqueles pastores a primeira proclamação pública do nascimento de Jesus. Você já parou para refletir sobre isso? Homens simples, anônimos, mas que foram aqueles aos quais o Senhor escolheu para trazer a primeira manifestação pública do nascimento de Jesus. O texto vai dizer assim que, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Foi esse o anúncio do anjo, do Messias, daquele exército celestial que se manifestava.
Essa multidão de anjos não aparece em nenhum outro nascimento revelado na palavra de Deus, somente no nascimento de Jesus, do Messias. Por que que isso aconteceu? Morris ele vai dizer o seguinte, que a multidão de anjos parece indicar a importância cósmica do nascimento de Jesus. Ele falava, olha, ele ali revela, indica a importância tão grande que excede qualquer entendimento humano. É algo que vai além do natural. Ou seja, o céu inteiro estava celebrando o início da redenção, o prometido, que havia sido enviado em uma missão especial. Agora, uma coisa que é extraordinária para a minha vida e para a sua vida. O mesmo céu que celebra o nascimento de Jesus, ele também celebra o novo nascimento do pecador, da transformação do coração do pecador. A festa dos anjos não termina em Lucas, no capítulo 2, no anúncio do nascimento, da vinda do Messias, mas ele se estende por outros momentos da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus ele revela no seu ministério terreno que a alegria do céu ela continua toda vez que alguém se arrepende. Sabe quando você um dia entendeu quem era Jesus e entregou a sua vida nas mãos de Jesus, convidando Ele para entrar no seu coração? Naquele momento a palavra de Deus diz que aconteceu festa no céu, porque algo extraordinário estava acontecendo, não somente aos olhos humanos e na vivência ou convivência deste plano em que vivemos, mas algo de extraordinário, não compreensível aos olhos humanos aconteceu nos céus. Porque da mesma forma como o céu celebrou o nascimento de Jesus, o mesmo céu celebra quando um pecador se arrepende. É isso que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 7, vai dizer, olha, digo-lhes que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Esse mesmo texto que foi lido na NVI, em outras versões, traz a palavra júbilo. E ela diz, olha, digo-lhes que haverá mais júbilo no céu. Uma expressão de alegria festiva a respeito de algo a qual está acontecendo. Assim nós vemos que o mesmo Deus que se revelou através daquele anjo e que aconteceu aquela festa, aquele júbilo através daquele coro dos exércitos celestiais, é o mesmo céu que se alegra quando há um novo nascimento. Assim, a lógica espiritual ela acaba se tornando claro que quando Jesus ele nasce no mundo, o céu celebra. Mas também de quando Jesus ele nasce no coração de uma pessoa, o céu outra vez celebra. Isso é extraordinário, eu me emociono porque isso revela o amor de Deus, mas também o quanto Deus se importa comigo e com você. Talvez hoje o sentimento do teu coração seja de derrota, fracasso, onde você esteja olhando ou você está olhando para a sua história e você não tem tido mais razão para viver. Mas esse motivo da celebração do Natal é para dizer, olha, Deus ama você, Deus se importa, Deus conhece, Ele se fez carne e viveu como eu e você e por isso Ele conhece o mais profundo e íntimo do teu ser. E a história do Natal, ela deseja chegar nesse lugar para que haja uma percepção correta no seu coração de quem é Jesus, da obra de Jesus e do quanto Ele ama por você. Jesus ele não foi simplesmente assassinado. Jesus escolheu ir até a cruz por causa da sua vida e da minha vida, por causa da sua dor e por causa também da minha dor.
O pastor MacArthur, ele vai dizer o seguinte, que a alegria de Deus e de seus anjos é a alegria da salvação. A mesma alegria anunciada no nascimento de Cristo Jesus. É essa mesma alegria que tem a ver com o livramento de condenação eterna que traz alegria no céu. O Natal, ela é uma festa contínua que começa nos dias de hoje, no momento em que você entende quem é Jesus e a obra que Ele fez e o seu coração se entrega completamente rendido aos pés desse Senhor e ela continua até o céu. O nascimento de Jesus foi algo tão extraordinário, tão decisivo, tão cheio de esperança, que o céu não pôde ficar em silêncio. É algo extraordinário. E da mesma forma como quando alguém entende quem é Jesus, quando alguém recebe a salvação em Cristo, quando alguém permite que Cristo Jesus conduza a sua vida, o céu volta a celebrar por causa do cumprimento da promessa contínua de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que recebem Cristo Jesus como Senhor. Por isso que ao olhar para a palavra de Deus, a obra que começou na manjedoura, agora ela chegou um pouco mais além. Ela chega e alcança o coração humano. Quando você para pensar sobre o Natal e para refletir sobre o nascimento de Jesus, essa alegria tem alcançado o seu coração. Ao chegar no mês de dezembro, ao ler a história do Natal narrada nos Evangelhos, o seu coração se enche de gratidão e de alegria. Você percebe que esse é o momento em que acontece celebração nos céus, da mesma forma quando Cristo nasceu, quando Jesus ele nasce e reina no teu coração, o céu se alegra. Como que você tem percebido o amor de Deus revelado através do Natal, do nascimento de Jesus? Será que a tua percepção de olhar para Deus é como um Deus mau, carrancudo, severo, distante? Ou será que você tem percebido a boa nova, as boas novas de grande alegria, que seria para mim e também para você? Jesus, ele nasceu para que você conheça esse Deus de perto, esse Deus que o pecado nos levou para distante dele. O nascimento de Jesus traz essa aproximação, essa reconciliação entre nós e o nosso Deus. E de repente um Deus que antes era distante, hoje ele faz morada e ele deseja fazer morada no meu e no seu coração. Por isso que lá em Lucas 2,10 vai dizer: não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Essa grande alegria é para mim e para você. E se o seu coração está temeroso em render-se completamente ao Senhor, lembre-se de que é Ele quem opera e efetua em nós o querer e o realizar, quando o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. Talvez o seu medo hoje é de fracasso, de não ter vitória contra pecados, contra vícios. Eu conheço muita gente que tem muita dificuldade, que já entenderam o propósito, o amor de Deus, mas que tem muita dificuldade de assumir um compromisso público com o Senhor, justamente por causa de talvez um vício de bebida, talvez um vício de cigarro, talvez porque ainda fala muito palavrão, talvez atitudes de ira e acessos de ira. Mas quando Cristo ele habita o nosso coração, ele começa a gerar em nós um fruto chamado fruto do Espírito Santo, que vai nos moldando. E a obra de salvação que aconteceu no nosso coração, ela inicia uma obra de santificação, onde dia a dia o Senhor vai nos capacitando a sermos mais parecidos com Jesus, entregando algo hoje, algo amanhã e experimentando a verdadeira liberdade que Cristo dá. E essa formatura desse processo de santificação será realizado somente no céu, na presença do Deus Todo-Poderoso.
Se você é uma pessoa que tem tido dificuldade em assumir compromissos com o Senhor, não tenham medo, pois esta boa nova de grande alegria, ela é aquela que molda o nosso coração, nos liberta de aprisionamentos deste mundo e faz com que a alegria transborde de dentro de nós para vivermos a verdadeira liberdade em Cristo. Entregue-se completamente nas mãos de Deus. Abra mão de pecados, abra mão de vícios. O Senhor que te salvou é o que deseja levar e conduzir você a uma vida de santidade, de retidão e de verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é quando algo não nos aprisiona ou quando alguém não nos aprisiona. E a verdadeira liberdade nasce quando Cristo Jesus, o verdadeiro Natal, ele nasce no nosso coração. Pense nisso, reflita sobre essa conversa sobre o Natal, compartilhe essa conversa sobre o Natal, desde a primeira que tivemos, para pessoas que precisam ouvir essa história verdadeira e que o amor de Deus nos envolva de forma extraordinária. Que Deus abençoe a sua vida, que esse Natal seja um Natal de entrega completa e de transbordar, do transbordamento do amor de Cristo no nosso coração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espero que essa conversa sobre o Natal tenha abençoado a sua vida. E eu quero desde já deixar o convite para que você possa estar conosco nos próximos dias 20 e 21, no sábado e no domingo. Nós teremos a apresentação do nosso musical de Natal, uma cantata que conta a história do Salvador, que conta a história de Jesus Cristo. E eu tenho plena certeza de que você será muito abençoado. Por isso eu convido você para estar conosco às 19 horas, no sábado, dia 20, ou no domingo, dia 21. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.